Se esse vídeo despertou sua atenção, que bom, é sinal de que você tem a capacidade e a habilidade de transformar o que você está sentindo nesse momento, que na verdade não é real. Às vezes você pensa que está ficando ruim de memória, você não consegue memorizar mais nada. Às vezes você está em um momento que precisa guardar mais informações, adquirir mais informações. Você está estudando para algumas provas, concurso, faculdade, Enem, e não está conseguindo memorizar. E agora vocês vão entender o porquê. E até o final do vídeo eu vou ensinar um exercício poderoso para que você consiga expandir as suas capacidades, as suas habilidades, a sua memorização. E você vai conseguir transformar a sua vida. Você vai até se ver como uma nova pessoa. Então sejam muito bem-vindos, vocês estão no De Papo com Além. Meu nome é Fernanda. Se faz sentido para você, se vocês gostam desse tipo de assunto, já clica aí, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que você também imagina que está deixando a memória se apagar e venha comigo para que a gente possa entender como funciona a mente, o que está acontecendo que eu não estou conseguindo agora, de um tempo para cá, memorizar mais. Nós temos uma grande capacidade de desenvolver habilidades, de desenvolver dons que nós temos por natureza, mas que por muitas vezes nós deixamos de realizar imaginando que não é possível. E aí está o erro. Então eu vou trazer para vocês até o final desse vídeo algo assim transformador, gente, que eu faço muito na minha vida, que aliás, eu nunca fui uma comunicadora. Eu sempre agi e exerci outras funções. E também senti muita dificuldade com isso. E com isso, claro que é muito novo e eu vou desenvolvendo, aprimorando cada vez mais, mas agora eu descobri esse exercício e estou colocando em prática e acredito que vou melhorar dia a dia. E aí vocês vêm comigo que eu vou ensinar para vocês qual é esse exercício. Então, muitas vezes, a gente deixa de ter o entendimento sobre aquilo que a gente deseja, ou a gente até se compara, né, com pessoas que não parecem grandes bibliotecas. Tem pessoas, gente, que sabem falar sobre tudo, entendem sobre tudo, conhecem sobre tudo, mas será por quê? Normalmente são pessoas que leem muito, né? Aí já está comprovado que pessoas que leem muito, elas têm o dom e na verdade elas ativam dentro delas esse dom e essa habilidade que vai ganhando cada vez mais espaço. Mas o que eu vou ensinar para vocês não é somente a leitura. A leitura nós sabemos que é necessário para desenvolver ali, né, ter mais palavras, ter uma adesão maior sobre a nossa memória, ter mais conhecimento, entender um pouco mais sobre tudo, mas também tem um outro caminho que vai facilitar você conseguir essas mesmas habilidades, essas mesmas capacidades e que você vai se surpreender com isso. Então, o que a gente precisa é exercitar todas as nossas habilidades, capacidades e até os nossos dons, eles precisam ser praticados, porque quando a gente não pratica, isso vai se perdendo. É como andar de bicicleta, a gente aprende a andar, mas quando a gente para de andar, quando a gente volta, a gente sabe fazer, mas de repente você não sabe mais empinar, sabe? Quando você era criança, empinava a bicicleta, andava com as duas mãos soltas sem segurar no guidão, e aí você fazia várias coisas porque você ia se permitindo. Então a gente precisa se permitir. Só que o que eu vou ensinar para vocês hoje é o que eu aprendi com o poder do meu subconsciente. E eu também aprendi, porque eu sou hipnoterapeuta, né? Então eu aprendi realizando um tipo de hipnose em mim mesma para que eu pudesse destacar cada vez mais as minhas habilidades, que eu pudesse destacar e desenvolver automaticamente sem ter tanto trabalho. Na verdade não é nem trabalho, porque para mim a leitura não é trabalho, mas às vezes nós não temos tempo, porque o nosso dia a dia, o que nós vamos vivendo aí na correria do dia a dia, às vezes não nos permite ler todos os dias.
mas se permita comprar um livro, principalmente os livros que falam do poder da mente, os livros que falam da lei de atração. Gente, é muito bacana, vocês vão mudar a vida de vocês. Eu venho praticando isso, cada dia mais eu coloco ali algo a mais na minha vida que eu não fazia, né? Estudar sobre a lei da atração, espiritualidade e metafísica sempre eu fiz, mas muitas vezes a gente só se apega a cursos, à internet, e aí aquelas questões físicas, ou seja, o livro físico ali, você deixa de seguir, você deixa de fazer. Então se permita, compre um livro. Hoje eu leio uma página, amanhã eu leio duas, e assim você vai aumentando. Mas aqui eu vou trazer para vocês um exercício agora, para vocês realizarem como se fosse uma auto-hipnose, no qual vai fazer com que vocês desenvolvam cada vez mais as suas capacidades, habilidades e também aquelas que você nunca teve e que você nunca imaginou realizar. Então, o que a gente faz na hipnose, né? Uma das coisas que a gente consegue fazer. A hipnose é quando você convence o seu subconsciente a seguir novos caminhos, caminhos que antes ele não seguia, mas que muitas vezes ele não seguia porque o consciente ele não deixava seguir. Ou então o consciente ele trabalha dentro da área segura. Tudo aquilo que ele já conhece, mesmo que esteja ruim, ele começa a repetir o mesmo padrão de caminho. É como se fosse uma pessoa que não quer conhecer o novo, tem medo de tentar um novo caminho, porque talvez ele pense que aquilo não é seguro. Então o seu consciente, ele sempre trabalha em cima da segurança, e a segurança para ele, mesmo que seja um caminho ruim, no qual você já passou e que você conhece muito bem, porque provavelmente você repete ele várias vezes, é o que ele te mantém ali. Agora o seu subconsciente não. O seu subconsciente ele não sabe o que é certo e errado. Ele faz aquilo que você manda. E como que a gente pega esse subconsciente? É quando a gente deixa o seu consciente mais disperso. Ele não vai ficar ali prestando atenção no que você está implantando no seu subconsciente. E é isso que nós fazemos na hipnose. Então, o que acontece? Eu vou trazer para vocês agora um exercício que é necessário fazer. Você pode fazer até durante o dia, só que você vai ter que levar a sua mente no momento de dispersão. Você vai ter que levar o seu consciente a perder um pouco ali a noção e querer ter a segurança e não deixar o novo entrar. Então, que momento que acontece isso? Quando você entra em uma vibração necessária, né? A gente sempre fala que é uma frequência necessária que nós utilizamos nos relaxamentos, nas meditações. Por isso, eu sempre insisto que é necessário fazer meditação e relaxamento. Meditação e relaxamento muda a sua vida. Você cria novos caminhos neurais. Você começa a viver uma vida mais próspera, uma vida com mais tranquilidade. Você acessa consciências de sabedoria. Você acessa os seus guias espirituais. Você acessa colônias espirituais. Gente, meditação é vida. Então, uma das coisas que eu vou ensinar para você, faça meditação, faça relaxamento. Aliás, eu vou deixar um link aqui nesse vídeo, porque eu gravei uma meditação muito forte, que é para você renascer, para você eliminar padrões que você costuma insistir em viver, né? Então você vai eliminando esses padrões conforme você vai realizando essas meditações, e com isso você vai se transformando numa nova pessoa. Porque quando você deixa ir aquilo que não presta, você já percebeu o quanto de maravilhoso e de extraordinário você pode viver? Né? Você já viveu aí, por exemplo, um relacionamento que você não estava mais afim, mas que você também não queria descartar? Pela segurança, por já conhecer, ou então até mesmo pelo comodismo, né? De já estar ali com uma pessoa que você conhece, mesmo esse relacionamento não estando bom.
E aí chega um momento que talvez essa pessoa mesmo termina com você, ou você decide tomar essa decisão e termina. E aí parece que sua vida começa a ser vista de outro jeito. No começo, é claro que não, cada um vai viver o seu luto e é normal, porque você acostumou com aquela pessoa. Mas depois que passa essa fase, né, que você aceita, ou seja, você aceita viver o novo, parece que tudo de maravilhoso começa a acontecer na sua vida. Você se permite a estudar, a ter novos amigos, a ter novos conhecimentos. Parece que pessoas bacanas vão entrando na sua vida. De repente você já está ali fazendo uma academia, praticando exercícios físicos. Eu vou me permitir a dançar. Eu amava dançar, deixei de dançar porque esse relacionamento me consumia. Ou seja, quando você tira o que não presta, tudo de maravilhoso entra na sua vida. Só que você tem que descartar, porque o copo cheio, gente, faça a experiência, pega um copo e enche de água. Quando ele começa a transbordar, é porque você precisa esvaziá-lo para dar a oportunidade de um novo líquido entrar, de uma nova consistência. E esses relaxamentos e meditações que eu sempre ensino para vocês fazerem, é uma transformação. Eu falo para vocês que depois eu sou uma pessoa antes e sou uma pessoa depois das meditações e relaxamentos. Gente, eu conquistei casa, eu conquistei... eu tinha vontade de morar no interior, mas imagine, eu morava numa casa por muito, muito tempo, quase 40 anos no mesmo lugar. E aí eu resolvi me aprofundar nesse mundo cada vez mais, né? Que não é de hoje, eu venho estudando, mas tem um momento que a chave vira. E aí a chavinha minha virou e eu falei, não, por que isso? Por que ficar preso num lugar só porque a casa é minha? Não, eu vou viver o novo. E aí eu parti para viver no interior. Foi uma experiência, gente, imensurável, foi maravilhoso, fiz novas amizades, pessoas maravilhosas, olha, não tem como descrever. Fora isso, outras coisas que aconteceram na minha vida. Então, assim, começam a acontecer coisas que você não imaginava viver, ou você não se sentia capaz de viver aquilo, ou você não tinha coragem. Então, elimina tudo aquilo que não presta. Eu vou deixar aqui o link desse relaxamento, ele é super poderoso, ele vai curar a sua criança interior, que são as suas memórias, né, negativas, e você vai fazer as pazes com essa criança, ativando em você tudo que era de bom e deixando para lá tudo que não é bacana. É claro que você não vai esquecer, porque a gente não esquece nada. Aliás, né, se a gente tem uma boa memória, que é isso que eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho, depois que eu explicar sobre o relaxamento, você não vai esquecer, só que não vai mais ativar em você aquele sentimento ruim, aquele sentimento, sabe, do que aquilo te causou. Você só vai lembrar e vai falar, tá tudo bem, tá tudo certo, agora eu vivo uma nova vida, o meu novo presente. Eu vivo o extraordinário, eu vivo a prosperidade, eu vivo a abundância, eu vivo a riqueza, eu vivo a saúde, eu vivo o amor, ou seja, você só vive coisas maravilhosas. Então, voltando, né, quem se interessar, eu vou deixar o link aqui desse relaxamento. Esse é o primeiro de um projeto muito grande que eu tenho, mas eu vou trazendo para vocês mais e mais para várias áreas da vida. E aí, voltando para aquele exercício agora que eu vou ensinar vocês sobre o que fazer para você se tornar mais capacitado, com mais habilidade, com mais agilidade e ter ali mais atenção, né? Porque às vezes o que falta para a gente é exercitar a nossa atenção e associação. Vocês sabiam que quando eu conheço uma pessoa, eu tinha muita dificuldade de memorização de nome? Porque como a gente anda muito, né, conhece muitas pessoas nesse meio, a pessoa chegava para mim e falava, meu nome é Ana. Gente, de verdade, até o final da conversa, eu poderia conversar 10 minutos. Eu já falava, meu Deus, como que é o nome daquela pessoa? Mas sabe por quê? Começa a prestar atenção. Eu vou ensinar agora 3 coisas bem fortes para vocês e que vai mudar a vida de vocês. Essa
é para memorização, mas vocês podem aí, depois, o último exercício, fazer para o que vocês desejam. Então, eu falava assim, nossa, como que é o nome dessa pessoa? Como é o nome dessa pessoa? Aí, sabe o que eu aprendi? Fazer associação, ou seja, eu percebi que devido à correria, preocupação, às vezes a pessoa estava falando comigo, eu já estava com a cabeça lá no que eu tinha que resolver daqui a pouco, ou no que eu ia fazer daqui a pouco, e aí realmente era por isso que eu não guardava. Então, quando a pessoa fala o nome agora para mim, eu crio na minha cabeça, por exemplo, você conhece alguma Ana na sua vida? Então, no momento que a pessoa te falar um nome e você conhecer uma pessoa com o mesmo nome, já guarda aquela pessoa na sua cabeça, associa, ou seja, é a atenção mais associação. Eu conheço uma Ana, né, que eu estudei com ela, e aí eu fui lá e guardei a memória do rostinho da Ana na minha cabeça. Não é a mesma Ana que eu tô conversando ali, mas eu tenho certeza que no final da conversa, quando eu falar, tudo bem, Ana, foi um prazer, que não sei o que, liriri, lá, eu vou lembrar do nome dela, porque eu vou associar ao rosto lá daquela pessoa que eu estudei. Ou você pode fazer uma associação com um objeto, né? Ou seja, às vezes, por exemplo, você fala assim, eu vou no mercado, eu vou comprar banana, pão e leite. Aí você pega o seu carro, já acontece ali uma distração, você já começa a pensar em outras coisas. E cadê? O que eu ia comprar mesmo? Eu não marquei, eu não fiz anotação. Então, o que eu comecei a fazer? Associar o que eu tinha que comprar numa história que eu criava na minha mente. Então, por exemplo, gente, parece uma palhaçada, mas isso é verdade, é feito pela neurociência e dá muito certo. Isso é um exemplo, tá? Então, o que eu fazia? Eu pegava, fechava ali meus olhos, imaginava uma banana dirigindo o meu carro, né? Onde o meu carro era um pão e a estrada estava ali cheia de leite, ou seja, não tinha como esquecer. Era uma história tão absurda que quando eu chegava no mercado eu já sabia, vou comprar banana, pão e leite. Então essa é uma associação boba, é um exemplo que eu dei bobo, mas você pode associar qualquer coisa, a um objeto, a uma cor, a uma sensação, a uma emoção, a um rosto de uma pessoa, ou seja, quando a gente começa treinar a nossa atenção, isso é treinar a atenção também. Você começa, no momento que ela falou, ou então você fica, o nome dela é Ana. Ana, o nome dela é Ana, e ela tá falando com você, mas claro, você tá prestando atenção na conversa, mas de tempo em tempo você tá falando, a Ana tá falando comigo. A Ana tem cabelo cacheado, a Ana é branca, a Ana está com uma blusa verde, ou seja, você começa a colocar detalhes na sua história e você não vai esquecer que o nome dela é Ana. Gente, testa isso. Eu vou deixar um desafio para vocês hoje para fazer isso, que você vai ver o quanto você vai melhorar a sua atenção. Outra coisa, você pode, por exemplo, pegar lá, você está tomando o seu café com a sua xícara e de repente você fica olhando para aquela xícara. E aí você fala, essa xícara é preta, aí de repente a sua mente já quer ir para outro lugar, já quer ir lá para o seu trabalho, né, para as coisas que você tem que fazer nesse dia, e aí você, volta lá. Será como que foi feita essa caneca? Nossa, será de que material é feita essa caneca? E aí você vai imaginando, gente, vocês vão falar, nossa, que coisa mais boba, gente, façam, que vocês vão ser memorizadores fantásticos. Vocês vão se tornar memorizadores, você vai chegar lá com seus 90 anos, 100 anos, dando rasteira nos novinhos. Porque quem memoriza, quem é uma biblioteca ambulante, quem sabe de muitas coisas é porque presta atenção e faz associações. Começa a fazer isso na sua vida. Agora vem o terceiro exercício, além do relaxamento e meditação, pratiquem. Se não quiser fazer o meu, façam outros, mas pratiquem relaxamentos e meditações, que
que vocês vão amplificar cada vez mais, vocês vão ter acesso cada vez mais a todas as suas capacidades e habilidades. O último exercício é, antes de dormir, recoste lá na sua cama, no seu sofá, na sua poltrona, ou seja, num momento que ninguém vai tirar a sua atenção. Coloque um fone de ouvido, coloque uma música tranquila, ou então fique em silêncio, mas preste atenção em você nesse momento. Feche os olhos, aí vai relaxando, vai trabalhando a respiração. Respira uma, respira duas, repete na sua mente. Cada vez que eu respiro, mais relaxado eu fico. E ali você vai respirando, vai relaxando. E cada vez que eu relaxo, eu me sinto melhor ainda. Eu falei que seria uma hipnose, não é? Uma auto-hipnose. Então você fecha os seus olhos, faça isso, até que você não sinta mais vontade de abrir os olhos. Você pode até falar, eu não vou mais sentir nesse momento vontade de abrir os meus olhos. E aí, por exemplo, você quer ser um comunicador, vamos falar assim, eu quero ser um ótimo comunicador, eu quero falar bem uma palestra, eu sou uma pessoa numa empresa que eu trabalho e preciso falar com muitas pessoas, preciso amplificar o modo de falar, ser entendido pelas pessoas. E aí você fecha os olhos, associa, lembra da associação? Então você imagina você de um lado e uma pessoa, um grande comunicador do outro. Vamos colocar Silvio Santos, né? Pessoas aí que a gente conhece muito publicamente. E aí você se imagina de um lado, Silvio Santos do outro. Isso é um exemplo, tá, gente? Vocês podem fazer para qualquer coisa. De repente eu quero ser um advogado de autoridade. Então quem que você conhece que é um advogado de autoridade? Né? Coloque a imagem daquela pessoa ali na sua frente no momento que você está fazendo isso. E aí você fecha os olhos e você imagina aquela pessoa. No momento é você, de repente essa pessoa já está se acoplando em você. Então você faça isso várias vezes e você vai repetindo. O meu consciente, o meu subconsciente, ele é um comunicador fantástico. Eu sou um comunicador extraordinário. E aí você vai imaginando essa imagem batendo em você, uma, duas, batendo o modo de falar, tá, gente? Entrando no seu corpo, entrando no seu corpo, entrando no seu corpo. E aí você tá aqui e essa imagem vai lá e associa você. Essa imagem associa você. Vamos fazer de conta que é um elástico? Vamos colocar um elástico, porque o seu subconsciente ele só entende imagens. E aí ele vai fazer com que você seja um grande comunicador, imaginando aquele comunicador que você já conhece. Então você está aqui, um elástico esticado, e esse comunicador aqui. Isso para qualquer profissão, para qualquer coisa. E aí, de repente, você fala, eu sou um comunicador extraordinário. E aí aquela imagem gruda em você. E aí você vai ficando grande, tá? Cada vez que essa imagem desse comunicador encosta em você e se associa como se fosse um espírito entrando no seu corpo, você vai ficando grande, você vai ficando grande, você vai ficando grande, você vai ficando grande. E você vai repetir isso umas 15 vezes no mesmo tempo do exercício. Então você vai fazer uma, vai fazer duas, vai fazer três e vai falando palavras ali. Eu sou um comunicador extraordinário, eu falo muito bem. E assim você vai fazendo. No final, você já se vê grande ali, como um grande comunicador. Essa imagem já não aparece mais, porque ela já acoplou ali em você. E aí você fala, eu recebo, eu aceito, eu sou um comunicador extraordinário. Faça isso todos os dias e você vai ver a grande transformação que vai acontecer na sua vida. Você vai começar a desenvolver, gente, uma comunicação inexplicável. Isso é um exemplo, mas pode ser para qualquer outra coisa. Você vai começar a se tornar uma pessoa segura. Se você lá no momento que você está fazendo o seu exercício, você fala, eu sou muito seguro, eu sou uma autoridade de comunicação, eu falo muito bem diante do público, e assim você vai
criando os novos caminhos neurais para o seu subconsciente seguir e com certeza você será um comunicador excelente. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você conhece, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.